Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Você vê a imagem do Museu Italiano na cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. E a edição do Terra Boa chegando no final de semana para você. Confira os destaques desta edição. Na receita de hoje você vai aprender a fazer pudim de pão. Hoje vamos para a Amazônia conhecer um projeto que vem transformando vidas. E você sabe como fazer o bom uso de poços artesianos para irrigar a sua lavoura? Vai aprender. Está começando Terra Boa para todo o Brasil. Que bom ter a sua companhia na manhã deste domingo. Sejam todos bem-vindos. O Terra Boa começando agora e falando de água. Sim, com toda essa escassez, o que vem crescendo no Brasil é o poço artesiano. Cada vez mais as pessoas querem ter um poço artesiano em casa ou na sua propriedade. Você sabe como fazer o bom uso de um poço artesiano? Veja. Olá! A nossa dica técnica de hoje vai falar sobre o uso da água de poços artesianos para irrigação. Nós vamos responder aos questionamentos do agricultor Antônio Carlos Brochado, lá de Florestal, que fica a 65 quilômetros de Belo Horizonte. E quem vai nos dar as orientações é o nosso engenheiro agrônomo Gastão Goulart. A utilização de poços artesianos para irrigar as plantações nos períodos de safra e entre safra pode trazer efeitos negativos para a natureza? Senhor Antônio, de acordo com a legislação, a água é de domínio público, ou seja, qualquer pessoa física ou jurídica tem o direito de fazer o uso dela. Porém, esse uso ele é regulamentado pelo governo através do órgão denominado Instituto de Gestão das Águas, que é o IGAM, né? Portanto, a construção de poço e o uso da água para irrigação na agricultura tem que ser regularizado perante esse órgão. Quais são os efeitos associados à utilização constante das águas de um poço artesiano e como funciona o seu sistema de reserva de água? O poço artesiano é aquele em que não há necessidade de bomba para fazer a água fluir do subterrâneo para a superfície, né? Esse perfuramento ele é feito através de um projeto de engenharia complexo e deve ser feito por um profissional capacitado que vai fazer o estudo do lençol freático no local. O produtor rural pode estar adotando algumas medidas de conservação do solo e da água na sua propriedade para melhorar a infiltração de água e reposição do lençol freático, né? Por exemplo, terraceamento, construção de bacias secas ou bacias de captação de água, manutenção da vegetação protetiva da superfície, né? E essas coisas vão favorecer a infiltração da água da chuva e, consequentemente, o abastecimento do lençol. Vamos continuar falando de água. Agora o recado é para você que é piscicultor, você que trabalha diretamente com peixes, na produção de peixes. Você sabe qual é o pH ideal para a piscicultura? Presta atenção. Durante a atividade da piscicultura, o piscicultor tem que atentar para várias particularidades no manejo. Uma delas é o pH, a turbidez e a transparência da água. O coordenador técnico da Emater, Fernando Mendes, tem a dica. Dentre os fatores para acompanhamento de um projeto de piscicultura, de uma criação, nós temos que acompanhar os parâmetros de variação da água. E um desses fatores que nós vamos mostrar agora é com referência ao pH. Vamos medir o pH e verificar a questão da situação como está. O pH da água aqui desse tanque deu 7. O ideal é, antes, quando está construindo o tanque, que o produtor faça análise do solo e leve ao escritório da Emater, para que possa ter a recomendação da dosagem correta de calcário. Porém, quando não tem essa análise do solo, nós já temos um parâmetro que é 300 gramas de calcário por metro quadrado de tanque. Um outro fator a ser observado durante a assistência técnica em piscicultura é a coloração da água, a transparência, a turbidez. A água não pode estar um verde muito escuro, né, nem um verde muito transparente. Portanto, nós vamos utilizar o disco de SEC, que vamos medir essa transparência e a turbidez da água. Esse disco de SEC, ele deve ser visto até 30 centímetros. Se chegar a 30 centímetros e ele desaparecer totalmente, significa
que a água está muito turva, está muito saturada. Não tem problema se ele ultrapassar de 30. Não pode sumir até 30 centímetros. Caso o disco desapareça a 30 centímetros, tem que ser tomada algumas providências pelo piscicultor. Seriam a renovação da água do tanque, aumentar o volume para que essa água possa ser renovada. Segundo, avaliar a quantidade de ração a ser utilizada, se está dentro da quantidade de peixe. Terceiro, talvez a reduzir a população de peixes para que possa reduzir o índice de turbidez. Um outro fator importante a ser feito a análise da água é observar, através da coloração da água, a composição do plâncton existente. Esse teor de plâncton irá trazer influências, principalmente algumas espécies que são mais filtradoras, que vão aproveitar melhor esse plâncton que é originado através da fertilização da água. Principalmente na fase inicial, no caso específico da tilápia, tem essa capacidade de filtrar mais a água do que outras espécies. Isso aí poderá trazer, inclusive, a redução no consumo de ração e um melhor ganho de peso na fase de alevinagem. Essa análise é feita visualmente, observando a dosagem, a quantidade de plâncton existente no fundo do copinho aqui. Qualquer dúvida, procure o técnico da Emater. Bela reportagem sobre a produção de peixes, sobre a nossa piscicultura. Por falar nisso, você sabe que somos campeões mundiais na produção de peixe, né? Parabéns a todos os piscicultores que nos acompanham. E claro, sempre atentos no pH da água. Quem não gosta de uma boa salada na hora do almoço? Muita gente quer produzir o próprio alimento em casa. O alface, o tomate, a cebolinha. Muita gente quer, pouca gente sabe. Temos uma reportagem que vai te ensinar. Então, Cláudia, vamos começar a montar o que a gente precisa aí nessa terra. Então, na terra, a gente tem que ter a terra adubada, mais um pouco de adubo e o fosfato. Em que proporção? Cissa, sempre uma parte de terra para uma de composto e uma pitadinha do fosfato. Você mistura isso tudo na proporção que você quer, quantos vasos você quiser encher. E aí, depois de mexido bem, você umedece um pouquinho essa terra, porque às vezes ela está muito ressecada. Com borrifador. Borrifador, sempre com borrifador. Umedecer o substrato, como a Cláudia falou? Bora preparar a jardineira seguindo as orientações de quem tem PhD no assunto. Primeiro passo é preencher o fundo do vaso com argila expandida, ou brita. Isso vai servir para a terra não tampar os furinhos do vaso. É para facilitar a drenagem mesmo. Depois, pode caprichar na terra. Aquela que já preparamos com adubo e uma pitada de fosfato, lembra? Agora, Cissa, antes da gente terminar, é sempre bom dar uma acomodada nessa terra. Então você bate ela um pouquinho, deixa a gravidade assentar as partículas do solo e aí tu faz uma complementação. Tá vendo que tem lugar que não ficou retinho? Sim. Aí, ó. Aí agora você vai vir com a mudinha. Essa é a parte. Isso. Aí nós vamos usar esta que está aqui, que nós fizemos na caixinha de ovo. Tá? Essa é uma mudinha de alface. Alface. Essa aqui é uma alface 4 estações, ou seja, o ano inteiro você pode plantar esse tipinho de muda. O alface, ele forma roseta, ele fica redondo. Então, para uma jardineira dessa, no máximo 2 alfaces. 2, porque ele vai crescer bastante, Isso. né? E aqui nós vamos usar uma técnica, adensamento. O que é isso? Nós vamos botar eles um pouquinho mais perto e nós vamos botar uma companheira no meio. O alface gosta de companhia. Ele não gosta de ficar sozinho. Peraí, companhia de quê? De alface ou de outra? Companheiras são aquelas plantas que, quando juntas de outro tipo, se ajudam umas às outras. Como? Mantendo os nutrientes em equilíbrio, diminuindo a erosão do solo, inibindo insetos e aumentando a umidade do solo. Também existem plantas que são antagônicas, não querem dividir o terreno de forma alguma.
Para saber quem se dá com qual, é sempre bom dar aquela googlada. Mas para facilitar sua vida, separamos algumas companheiras. A alface que plantamos vai super bem com salsa e também com cenoura, rabanete e rúcula. Já o alho poró se dá bem com cebola, aipo, alho e olha a cenoura aí de novo. Mas se você quiser uma hortinha de tomates, coloque junto manjericão ou salsa, aspargo, cebolinha verde ou então cebola. Mas jamais misture com couve, batata ou erva doce. Pode dar ruim. Mas voltemos à plantação. Hora de fazer um buraquinho na terra, com o dedo mesmo, para acomodar a alface bebê. Fixa bem com seus dedos em forma de garra. Repete o processo com as outras hortaliças, não se esquecendo de alternar com a tal companheira. Nesse caso aqui foi a salsinha. Agora, a irrigação. Sempre pulverizador. Horta é sempre pulverizador. Não rego direto? Não, sempre pulverizador. Nada de muito excesso de água, porque vai lavar os nutrientes, vai sair, mesmo a gente botando uma barreira para drenar, os nutrientes vão ser lavados junto com esse excesso de água que vai descer. Nunca muita água. Horta em pequenos espaços é borrifador. Na terra ou na planta? Na terra, sempre na terra. A planta não precisa de água nas folhas. É na terra. Ela absorve água pelo solo. Então terminei de plantar, rego. Plantou, regou. Ah, quanto? Vou ficar aqui até a água vazar? Não. Eu vou molhar. E o pulo do gato é: eu pego o meu dedo mínimo e enfio no solo até mais da metade e tiro. Se eu ver que ele tá bem úmido, tá bom. Eu não pulverizo mais. Posso colocar alguma coisa aqui para enfeitar ou acabaria com as minhas folhinhas? O ideal é não usar aquelas pedrinhas brancas, nada disso. O ideal seria ou você usar a argilinha expandida, mas o ideal seria usar ou folhinhas mortas, que caem das árvores, ou a fibra de coco, para evitar também a evaporação excessiva, não perder tanta água. Então aquelas palhinhas naturais, né, que são as folhas secas, eu posso usar para decorar mesmo e também para afastar o cachorro, o gato que eu tenho em casa. Sim. Para ele não acabar com o meu berçário, né? Porque ainda é um bebê. Ainda é um bebê, mas vai se transformar numa planta grande. Horta pronta, agora ela só não pode morrer. Para isso tem a manutenção. Mas esse assunto fica para o próximo encontro. Até lá! Aí é o famoso 3 em 1, né, gente? Desestressa, economiza e tem uma alimentação saudável. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos com o nosso Terra Boa. Estamos aqui em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Aqui é o Bosque da Uva, um lugar muito agradável para se visitar. Quando o homem branco chegou aqui no Brasil, o indígena já plantava. É a mandioca, tão consumida pelos brasileiros de várias maneiras. O Terra Boa foi até a Amazônia conhecer um projeto bacana com os índios. Veja. A nossa produção de farinha na nossa comunidade de Campo Novo chegou a 1963, desde quando foi fundada a comunidade, né? E essa história, essa cultura veio se alastrando até agora, que a gente consegue, né, tá fazendo essa produção evoluir cada vez mais. Como aqui a nossa cadeia produtiva ela é muito avançada na produção de farinha, então vai passando assim de pai para filho, de filho para pai, então vai dando continuidade. Esse processo, né, que poucas vezes, né, é desconhecido, é muito famoso, mas é desconhecido, né? E a gente tem isso, né, assim, para nós, assim, essa luta de fazer farinha. É um trabalho muito, né,
diferenciado, até porque, né, a família começa a desenvolver a partir da necessidade, né? A gente cresce nesse ramo, né? Produzindo farinha. Então, meu pai e minha mãe sempre levou a gente desde pequeno para o trabalho, né? A gente estudava na cidade e nas férias a gente vinha acompanhar todo o processo de fazer farinha. Entendeu? Então, é a cultura da nossa comunidade, do nosso município Guarani, produzir farinha. O processo inicia escolhendo a capoeira. A gente marca 1 hectare ou 2 hectares, a gente roça o primeiro processo, depois da roçagem vem o processo da derruba. Depois da derruba a gente espera 1 mês ou 2 meses para vir um processo da queima. Depois da queima vem o processo da plantação, que é cavar a escova e colocar a maniva e enterrar. Depois dela plantada, a gente espera de 3 a 4 meses, depois que ela já tem nascida, para dar a primeira capina, que é o processo da capina. Depois da primeira capina, a gente espera de 10 a 11 meses para dar a segunda capina. Aí quando ela está com 1 ano, aí inicia o processo de arrancação. Que é a botagem de mandioca, que é o processo de colocar lá no poço para amolecer para produzir a farinha. Depois do processo de arrancação que a gente coloca no poço, a gente espera de 3 a 4 dias de molho, aí vem um processo de descascação. A gente descasca, aí vem um processo de amassar ou passar no motor, na tarisca. Aí a gente coloca no tipiti para espremer, que é para secar, para sair a água. Colocando o tipiti vai pro pau, né, que ela seca e passa aí 10 minutos para secar, né? Aí tira do pau, do tipiti e leva para gamela já para peneira. Depois de peneirar, vai para enrolador. Depois do enrolador, ela vai diretamente para o forno. No forno ela vai passar aí no torno de 1 hora, né, para sair a farinha, essa ovinha do arinho, né, que chama. Fazer farinha na Amazônia é um processo tradicional, né? As pessoas, na verdade, por mais que a gente agregue valor ao produto, as pessoas continuam produzindo de maneira tradicional. Então é hiper importante manter a tradição quando a gente fala de um produto que é o produto talvez mais consumido na nossa região. Só o que mudou um pouco, né, foi como carregar a farinha, que antigamente a gente carregava todo o tempo nas costas. E hoje já tem o auxílio da moto. A maioria das cozinhas ficam distantes da nossa comunidade. Então hoje facilita muito, porque antes a gente passava de 1 hora, 2 horas com uma saca de farinha na costa. Hoje não, a gente passa 10 a 20 minutos para transportar essa saca de farinha da cozinha até a comunidade. Hoje a gente tem uma empacotadora de farinha na região da RDS de Mamirauá, na comunidade Campo Novo. Essa empacotadora, além de reunir as pessoas para esse espaço, ela vai conseguir de fato endereçar uma mudança de forma de produção, de você de fato customizar esse produto, de você dar uma identidade para o produto. A gente tem um preço justo do nosso produto para a gente garantir uma qualidade de vida das nossas famílias, dos nossos filhos, né? E com isso agregar valor no mercado, que ainda hoje a nossa produção ela não tem um preço justo, mas a gente com o projeto que nós temos hoje, eu acredito que a gente vai alcançar, né, a cadeia produtiva nossa ser valorizada. Eu acho que se as pessoas comprassem direto do produtor, ela se tornaria um produto mais valioso. E a ideia disso é agregar cada vez mais, não só valor nessa cadeia, mas se tornar um produto de destaque. Se a gente vende na Amazônia farinha pela farinha, ela não tem valor. Mas se vende farinha pela história, pelo contexto, pelas pessoas, pelo humano que está por trás, aí é fundamental. Eu fico muito feliz por isso, né, de a gente ser morador da comunidade, ser filho de agricultor, ser agricultor, porque a gente tem uma história toda para contar, né? Eu não falei que era um projeto bacana? Viu aí, não? Parabéns a todos os envolvidos. Domingão, almoço com a família, depois vem a sobremesa. Você sabe o que tem para sobremesa hoje? A nossa do Terra Boa é pudim de pão. Vamos fazer juntos?
pudim de pão é o diferencial no café da manhã aqui na Pousada do Ninho. E quem prepara é a Doris Fonseca. É uma receita tradicional que ela aprendeu com a sua mãe e que os hóspedes adoram. E ela vai ensinar pra gente como se faz. Mas antes disso, vamos aos ingredientes? 4 pães franceses dormidos, 1 litro de leite, 3 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de queijo ralado, calda de açúcar a gosto. Então, Doris, a cozinha é toda sua. Pode ficar à vontade. Ok. Então, vamos à receita. Primeiramente, corta-se o pão em fatias. Exatamente vai caber numa bandeja os 4 pães. Agora, vamos umedecer com leite. Agora vamos deixar reservado enquanto faz o restante da receita. Agora o restante dos ingredientes é super fácil. Nós vamos quebrar os ovos e bater tudo no liquidificador. Nós vamos colocar o queijo ralado. E por final, o açúcar. Vamos bater no liquidificador. Agora nós vamos adicionar o restante do ingrediente ao pão umedecido. Em uma forma a gente coloca a calda, revestindo o fundo. Nós vamos colocar o pão já umedecido na forma a qual vai ser assado. Finalmente, vou levar ao forno pré-aquecido a 250 graus por 40 minutos. Agora nós vamos saber se esse pudim é gostoso mesmo. Vamos lá. E aí, Giovana, que nota que você dá para esse pudim de pão? Nota 10. É maravilhoso. Muito bom. Ah, mas dá vontade de comer já esse pudim de pão, hein? Mas vai devagar, é muito calórico, mas é saboroso. Gente, chegamos ao final desta edição do nosso Terra Boa. Passou rápido, o encontro marcado na próxima semana. Para rever este e outros conteúdos da nossa programação, acesse o nosso canal do YouTube, tá tudo lá. Aproveite bem a sua semana, fiquem todos com Deus. Tchau!